Quando você se aproxima da pobreza, faz uma descoberta que supera algumas outras. Você descobre o tédio e as complicações mesquinhas e os primórdios da fome, mas descobre também o grande aspecto redentor da pobreza, o fato de que ela aniquila o futuro. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer mais uma indicação de leitura, um livro de não ficção do escritor inglês George Orwell. Esse cara, vez por outra, aparece aqui no canal Universo Particular. Gosto das leituras dele, gosto das temáticas que o Orwell trata, né? Ele que ficou muito conhecido pela Revolução dos Bichos em 1984 e meio assim que as suas outras obras são deixadas de lado. Então, por causa disso, eu estou trazendo aqui no canal, paulatinamente, essas obras que poucas pessoas falam, né? Vez por outra aparece em algum canal aqui no YouTube, mas eu não vejo assim as pessoas recomendarem tanto esses livros de ensaios e de não ficção do Orwell. Eu acabei de ler recentemente A Estrada de Jack London, tem resenha aqui no canal, e esse livro influenciou muitos outros autores a falarem sobre o tema da pobreza, da vadiagem, do desemprego e tal. E o George Orwell é um desses caras que foram influenciados pelo Jack London, quando ele abandona o seu posto de policial do Império Britânico ali na Birmânia. Ele deixa isso, né? Em 1928 ele vai para a França. Antes disso ele tinha voltado para a sua terra, a Inglaterra, e por não conseguir emprego, não conseguir nada, ele decide ir para a França, né? Esse livro do George Orwell é tipo um experimento mesmo, e é um livro-reportagem. Então, assim, ele estava decidido a ser escritor e foi para a França viver na pele o que era a pobreza. A princípio não foi essa a intenção dele, porque ele, quando foi assaltado lá no hotel onde ele dormia, ele foi roubado por um dos moradores e foi aí que se iniciou a jornada de pobreza, né, de perrengue do George Orwell. Então, assim, ele começou atrás de emprego em hotéis, ele começou a fazer de tudo lá na França e você sente mesmo assim na escrita de George Orwell essa dificuldade, né, a pobreza, a miséria. E já adiantando, gostei demais assim de um capítulo onde ele analisa a vida dos plongeurs, que são lavadores de prato, eles são auxiliares gerais, assim, fazem de tudo na cozinha de hotel. Gostei demais porque o Orwell ele vai analisar o estado de exploração, as muitas horas que eles trabalham, como isso afeta a humanidade dessas pessoas, dele próprio, né? O cansaço, a exaustão do ofício. Muito legal. Eu vou ler aqui para vocês algumas citações. Achei muito interessante esse livro. Na segunda parte, o George Orwell, quando ele volta para Londres, ele tem uma proposta de emprego, mas chega lá, dá tudo errado. E lá em Londres ele vai viver com os mendigos. Então foi outro capítulo que eu gostei muito desse livro, quando ele vai analisar a situação dos albergues lá em Londres. A questão da lei, havia uma lei que criminalizava a mendigagem, né? Então, ele, querendo ou não, o Estado colocava essas pessoas em situação de crime, né, por vadiagem. Ele vai sugerir assim nesse capítulo o que o Estado deveria fazer, o que a mendigagem faz com as pessoas, será que elas estão ali porque elas querem, porque elas são vadias? É nesse capítulo que ele vai comparar os mendigos de Londres com os mendigos dos Estados Unidos, narrados pelo Jack London, né? Ele faz esse contraponto, eu achei bem interessante. Ele vai dizer que muitos mendigos americanos eles eram vadios por vontade, né? Porque eles queriam, não era o mesmo caso dos mendigos de Londres. É claro que devia ter também pessoas que não queriam trabalhar, nada disso, mas a sua grande parte era por pobreza, por necessidade mesmo. Então eu vou ler aqui rapidamente algumas citações para vocês sentirem assim o tom do livro. Ele diz sobre a pobreza: é muitíssimo curioso o primeiro contato com a pobreza. Você pensou tanto sobre ela, é uma coisa que você temeu a vida inteira, uma coisa que sabia que ia acontecer com você mais cedo ou mais tarde. E ainda assim é tudo tão completo e praticamente diferente. Você achava que ia ser bem simples, é extraordinariamente complicado. Você achava que ia ser terrível, é apenas imundo e chato. A primeira coisa que você descobre é a baixeza peculiar da pobreza,
as mudanças que ela impõe, a complicada mesquinhez, o desnudamento de si mesmo. Então, gente, ele vai fazer essas análises assim durante o livro inteiro. Tinha momentos que o George Orwell precisou vender as roupas do corpo. Tudo que ele tinha, ele teve que se desfazer para poder pagar uma hospedagem no hotel, para poder ter o que comer. Ele vai falar sobre um amigo dele chamado Boris. Se eu não me engano, o Boris era um russo. Eles dois ali, eles compartilham assim a pobreza, eles vivem um ajudando o outro, e você percebe assim que o pobre só tem o outro. Tem uma citação nesse texto que o George Orwell vai dizer que o rico ele é consciente dessa desigualdade e que ele não tem nenhum interesse em amenizar a dor do pobre. Se eu não me engano, é na página 137, onde ele vai falar isso. Nós não temos interesse em mudar o estado das coisas, nem diminuir uma hora sequer de trabalho dessas pessoas. Então, fica muito claro esse contraste do rico e do pobre que estão convivendo no mesmo ambiente, porque os ricos frequentavam esses hotéis onde essas pessoas trabalhavam e havia só uma porta que separava elas. O George Orwell vai dizer, eles estavam ali suando na cozinha, inclusive ele fala sobre o péssimo estado de higiene desses lugares, a sujeira, o fedor, e ali do outro lado da porta as pessoas mais ricas, né, sendo servidas por essas pessoas mais pobres. Então, o livro, só por causa disso, eu já recomendo demais. Além do que, o George Orwell vai tentar desconstruir essa visão pré-estabelecida que nós temos, principalmente dos mendigos, né, na Inglaterra. Muitas vezes o mendigo ele é visto como uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa preguiçosa. E o George Orwell ele vai nos dar um senso de empatia por essas pessoas. Eu achei esse capítulo maravilhoso. Sobre a fome que ele passou. O George Orwell passou muita fome e ele vai dizer: a fome nos reduz a uma condição de estupidez e falta de energia total, mais parecida com os efeitos da gripe do que de qualquer outra coisa. É como se nos transformássemos numa água viva ou como se nosso sangue tivesse sido todo retirado e substituído por água morna. Minha maior lembrança da fome é a inércia completa e também a necessidade de cuspir com muita frequência. Um cuspe curiosamente branco e flocoso, com uma secreção espumosa de inseto. Não sei a razão disso, mas todos que passaram fome vários dias observaram esse fenômeno. Então você perceba o detalhe, como ele é descricionista. Até essa coisa do cuspe, né, as características do cuspe, você vai sentir, você vai perceber. É um livro extremamente descritivo. Você às vezes tem a sensação que está sentindo o odor das coisas, o suor das pessoas. Então é um livro muito descritivo. Sobre o ofício que ele ocupou nos hotéis, sendo lavador de pratos, ele vai dizer assim: creio que se deve começar dizendo que o plongeur é um dos escravos do mundo moderno. A palavra que o George Orwell usa aqui é a palavra escravo. Essas pessoas chegavam a trabalhar 15 horas por dia sem parar, né? Então eu fiquei pensando muito assim na situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de desemprego absoluto. Pessoas que eu não via mais nas ruas aqui na minha cidade, voltou a aparecer essas pessoas pedindo de porta em porta, pedindo ajuda, pedindo esmola. E a gente não via isso há algum tempo. E agora você vê pessoas, quando não estão pedindo, estão fazendo assim serviços liberais, né, por conta própria, pessoas que estão vendendo comida na rua, vendendo lanche, fazendo bico aqui e acolá. É realmente uma coisa deplorável. Às vezes se submetem por qualquer valor a trabalhos pesados, né? Eu acho que é isso que a classe rica quer. Manter a pobreza, manter as pessoas no estado de pobreza absoluta, porque aí elas podem passar as roupas delas por um preço irrisório, elas podem ter um empregado que faxina a casa delas por, sei lá, 10, 15 reais, sabe? Ou então que vai limpar o jardim dessas pessoas por um preço tão baixo, tão humilhante. Então é interesse da classe alta essa desigualdade social. E eu me identifico muito com as leituras tanto do Jack London como de George Orwell, porque ele se propõe a essa análise, essa crítica social. E a gente vê pobre de direita defendendo essas classes ricas, pessoas que defendem todo um plano de governo que é desleal, que é desonesto, com pessoas mais desfavorecidas, sabe? Então, infelizmente, por não ter consciência política, às vezes as pessoas defendem o que faz mal a elas mesmas,
né? Elas defendem leis e planos de governo que se voltam contra elas. Infelizmente, isso existe. Pessoas que não têm consciência política e consciência de classe. Se todos nós tivéssemos consciência de classe, gente, nós saberíamos votar em políticos, em pessoas que realmente nos representariam. Mas você vê aí o que é que deu nas últimas eleições no Brasil, né? Um cara que disse que ia acabar com o Ministério do Trabalho, um cara que disse que você tem que escolher entre ter um emprego ou ter direito. Não dá para você ter direito e ter trabalho ao mesmo tempo. Um cara que abertamente diz que tem pena dos empresários no Brasil, sendo que ele devia ter pena da classe trabalhadora no Brasil, né? Eu não vou citar o nome dele, porque não se fala o nome desse nominado. Então, assim, esse livro me despertou muitos sentimentos e reflexões, eu recomendo demais. Eu vou ler aqui só mais uma. Ele diz assim: sobre os lavadores de prato. Quero dar minha opinião sobre a vida de um plongeur de Paris, se é que ele vale alguma coisa. Se pensarmos bem, é estranho que milhares de pessoas em grande cidade moderna passem suas horas de vigília lavando pratos em antros quentes e subterrâneos. A questão que levanta é por que essa vida continua. Para que ela serve e a quem quer que ela continue. Por quê? Sabe? Então, a vida perde o sentido. Por que que nós vivemos dessa maneira? Né? Numa subvida. Aqui até o sentimento de tristeza, depressão, vazio, falta de sentido por você só trabalhar. Por que será que a classe rica quer que a gente trabalhe tanto? Para a gente não ter tempo de pensar, para a gente não ter tempo de discutir política, para a gente não ter tempo de debater ideias que vão melhorar a vida social. Sabe, a gente não pode ter lazer, a gente não pode ter diversão, a gente não pode comer bem, a gente não pode ter uma vida porque isso seria uma ameaça para quem detém o poder. O George Orwell é muito feliz na análise que ele faz sobre as relações de exploração no trabalho e foi o que eu mais gostei em todo o livro, foi isso. É isso aí, pessoal, eu acredito que vocês já sentiram um tom, né, de protesto, o manifesto que o George Orwell faz. Por mim, isso daqui foi a parte mais importante do vídeo. Se você não leu, leia. Na Pior em Paris e Londres. É um livro fantástico. Um livro que vai fazer você refletir, pensar, tá? E, quem sabe, até mudar a sua postura diante da política. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!